Deus abençoe a vida de cada um de nós. Deus abençoe cada um dos irmãos que se esforçaram com carinho para virem ao culto de ensino esta noite, tão importante para a vida da nossa igreja. Senhor, nós concordamos com a oração que foi feita, a título da honra, glória, louvor e adoração. Abençoa, Pai, esses minutos que estaremos estudando a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo, digamos juntos: Amém. Amém. O tema que eu gostaria de propor aos irmãos hoje é a segunda vinda de Cristo e os julgamentos escatológicos. A segunda vinda de Cristo e os julgamentos escatológicos. O que significam esses julgamentos escatológicos? Julgamentos associados à doutrina da vinda de Cristo. Escatológicos vem da palavra escatologia, e a palavra escatologia vem da palavra escatos. Essa palavra grega escatos, teológica, significa último, últimas, né? Certo? Então, escatologia é a doutrina das últimas coisas. E como doutrina das últimas coisas, escatologia é a doutrina que fala acerca da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo. Então nós vamos falar dos julgamentos relacionados à segunda vinda de Cristo. E eu escolhi como texto base segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, se puder abrir comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Por que eu escolhi esse versículo? Claro, 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, ela é uma passagem muito querida pela igreja, pelos pastores, pelos teólogos, porque ela retrata as últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo antes dele ser martirizado pelo amor do Evangelho. Deus já havia avisado a Paulo que ele não viveria muito tempo. Ele está dizendo: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O bom soldado em fim de carreira, né? Em fim de carreira, escrevendo a um jovem soldado no início da carreira. O veterano de guerra, apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Por isso que ele fala no capítulo 2: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. E no 3 ele fala: sofre comigo como bom soldado. Eu sou um soldado em fim de carreira. Você, meu filho, é um soldado que está em plena carreira. Sofre comigo, porque eu sofri como um bom soldado. Aí ele diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Aí o 8 é um versículo profundamente escatológico, porque Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz. Então aí retrata de julgamento, certo? Sim, amados?
retrata julgamento. Ó, a coroa da justiça me está guardada desde agora, isso há 2000 anos, ela está guardada. A qual o Senhor justo juiz retrata julgamento, e é um julgamento escatológico que vai se manifestar. Daqui a pouco eu vou dizer que julgamento vai ser esse. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor não é apenas juiz, fique tranquilo quanto a isso, Ele é justo juiz. Nós estamos em crise com o judiciário. Mas o nosso Senhor é justo. Você pode repetir comigo se quiser, bem forte. Justo juiz, vamos lá. Justo juiz. Por isso, faça a obra. O pastor está sujeito a ser injusto, mas o justo juiz não. O irmão está sujeito a ser injusto, mas o justo juiz não. O membro está sujeito a ser injusto com seu pastor, mas o justo juiz não. A qual o Senhor justo juiz me dará. Então, quando ele fala justo juiz, então retrata julgamento escatológico, ok? E quando fala me dará naquele dia, aquele dia é o dia da vinda. É o dia, remera, é a palavra grega. O dia do Senhor, remera, curios. Último dia, scatus remeras. A palavra aqui é remera. A qual o Senhor me dá naquele dia. Isso foi há 2000 anos. O corpo de Paulo ficou na terra. Os ossos. O seu espírito foi para Deus. Mas naquele dia, ao soar a última trombeta, o apóstolo Paulo vai ressuscitar com os santos. E naquele dia o justo juiz recompensará. Se nós não crermos nisso, terá sido vã a nossa vinda aqui. Você crê nessa palavra? É isso que o Paulo está dizendo, ó. O qual justo juiz retrata julgamento escatológico me dará naquele dia, é o dia do Senhor, é o dia da vinda. Aí Paulo ainda completa, e não somente a mim, mas a todos os que amarem. Opa, fale para o seu irmão, por favor, olha nós aí, fala, olha nós aí, é nós, errar português já 20 minutos, é perigoso, né? Mas somos nós, estou falando, é nós de propósito, né? É nós aí, ó. Né? Não somente a mim, mas a todos os que amarem. Isso nos inclui. Todos os que amarem a sua. Vamos lá. Todos os que amarem a sua vinda. Então é a vinda de Cristo. Então eu escolhi esse versículo porque ele está dentro do tema. Justo juiz, julgamento escatológico. Aquele dia é o dia do Senhor. Sua vinda é a vinda do Senhor. Então, Paulo tinha essa consciência que haveria a segunda vinda de Cristo. E Paulo tinha essa consciência que naquele dia haveria o julgamento. Mas o que eu quero trazer numa palavra simples, mas não simplória e nem simplista, como eu digo, em poucas palavras, que já vamos partir para a ceia. Mas o apóstolo Paulo, ele retrata o aspecto do julgamento e da vinda de Cristo. Ele cria nessa verdade. Então existem julgamentos distintos na escatologia bíblica. Primeiro aqui, ó, a segunda vinda de Cristo. Está ali. A palavra vinda significa parousia. Parousia. Eu sei que tem irmãos que colocam, mas se formos analisar etimologicamente, a palavra vinda não se refere no grego só a arrebatamento. Parousia também é arrebatamento.
mas não é só arrebatamento. A palavra parousia significa vinda, aparecimento, vinda, aparecimento. Então ela é retratada no Novo Testamento bíblico de várias maneiras, também relacionada à vinda de Cristo. Então é um equívoco, respeito, mas é um equívoco dizer que parousia é só arrebatamento. Não, depende do seu contexto. Parousia, a palavra grega, significa vinda, e tem que associar o seu contexto para entendê-la. E mais, as duas fases da vinda, eu falo fases porque a Assembleia de Deus, historicamente, doutrinariamente, ela é pré-tribulacionista. E o que é pré-tribulacionista? Sabe que tem pré, o meso e o pós-tribulacionista, né? O pré acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e nesse caso a grande tribulação é um período específico da última semana de Daniel. E eu ainda sou dessa linha, porque eu li na minha adolescência, início da adolescência, até a infância eu já lia. Meu pai sempre teve esses livros, e para mim são dois. Quando me perguntam, eu consultei esses dois, sempre vou consultar. Pode ter livros atualíssimos, mas eu vou neles ali, é a espinha da escatologia assembleana, o plano divino através dos séculos de Lawrence Olson. Ponto. Homem de Deus. Eu era criança, eu só lembro da imagem que eu criei do Silêncio e Montão, né? Esposa da China. O senhor é presbítero Rubens, você acompanhou o estudo do Lawrence Olson? Acompanhou? Eu assisti o estudo dele, maravilha, né? Ele ia muito às igrejas. Quem mais? Lembra do Lawrence Olson? Né? É isso. Então o líder, meu pai era professor dos professores de classe de escola dominical, até hoje é. Meu pai tem aquele mapa do plano divino através dos séculos, né? Então, eu vou direto do plano divino através dos séculos, Lawrence Olson. E outro, muito bom, eu recomendo essas duas bibliografias: O Calendário da Profecia, Antônio Gilberto. Ponto. Aí você vai para a espinha dorsal, porque o assunto escatologia é muito complexo, muito difícil de interpretar, e ninguém tem a interpretação completa. Não está falando a verdade quem diz que tem toda a interpretação. Tem coisa que a gente só vai entender no céu. A gente não tem as respostas para tudo. Mas eu sou um pré-tribulacionista convicto. O pré-tribulacionismo tem todas as respostas? Não. Nem o meso, nem o pós. O meso diz que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo diz que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. A teologia assembleana sempre foi pacífico nisso. Eu sempre falo, nós queremos que estamos certos. Se tiver errado, está todo mundo. Se tiver certo, está todo mundo. A gente não está em crise com isso, como outras denominações. O assembleano que é pós-tribulacionista está com defeito de fabricação. Amém, irmãos? O assembleano que não é pré-milenista está com defeito de fabricação. Assim como o assembleano que não crê que para ser batizado com o Espírito Santo precisa falar em língua, está com defeito de fabricação. A gente continua crendo que só é batizado com o Espírito Santo quando fala em línguas. Você pode glorificar o Senhor? Isso é teologia assembleana, ponto final. Né? Então, meus amados, parousia é vinda, e a parousia está ligada ao arrebatamento. Vamos ver, primeira aos Tessalonicenses 4, 13 a 17. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 17. O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo usa a palavra vinda, não é isso? Paulo usa a palavra vinda, porque ele diz assim: nós, os que ficarmos vivos para a... Está no versículo 15. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, parousia curios. Aí, parousia. Aí tem gente que entende que Paulo usa parousia para arrebatamento, entende que parousia só é arrebatamento. Não, parousia aí está ligada a arrebatamento, entendeu? Nós, os que ficarmos vivos para parousia. Eu quero estar vivo para parousia. Quem quer estar vivo? Eu quero. A parousia da igreja, a vinda do Senhor, parousia. Agora, se Deus levar alguns de nós, Paulo fala que eles ressuscitarão primeiro. Glória a Jesus. Aí depois Paulo fala: e nós, os que ficarmos vivos, diz o 17, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala: seremos arrebatados. A raiz da palavra, raiz é arpásio, é a raiz. Claro, eu vi hoje a palavra ao pé da letra, é a variação dela, mas a raiz é arpásio. E arpásio significa arrebatar, tirar com força, tirar de uma única vez. É aquela expressão, parece-me escrito em Judas, perdoe se não estou lembrando certo, que ele fala assim: salvai alguns arrebatando-os do fogo. Como é que se arrebata alguém do fogo? Eu sempre cito aquela cena da mãe que o filhinho, a filhinha, sem prestar atenção, vai na panela quente. Como é que ela vai tirar? Ela não puxa. Não é assim que puxa. O arrebatamento vai ser assim, ó. Pum! Arrebatar, tirar com força, tirar de uma única vez. E Paulo dá detalhes do arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, 50. Eu não vou correr com isso, irmãos. Eu estou sentindo que se os irmãos tiverem a paciência, a gente termina de semana que vem, porque o assunto é muito rico. Os irmãos concordam? Eu vou correr, isso é maravilhoso, né? Mas volta. 1 Coríntios 15, 50 e 53, Paulo fala, Paulo está falando do arpásio, está falando da parousia relacionada ao arpásio, da parousia relacionada ao arrebatamento. Paulo diz: mas digo, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo mistério: arrebatamento é mistério para a igreja. O mundo não entende, o mundo pensa que é loucura. Mistério de Deus é para a igreja. Este mundo é para lá. Falar em mistério já é mistério, deixa eles zombarem. Fala em línguas, sim, é mistério. Glória a Deus. Assim como o arrebatamento parece loucura para o mundo, mas Paulo fala: eis vos digo mistério. Mistério é para nós. O mistério revelado do Evangelho foi revelado.
mas existem mistérios que ainda não foram revelados. Por exemplo, o mistério da iniquidade, né? É um mistério ainda. No arrebatamento, Paulo fala: eis vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo quer dizer, nem todos os cristãos vão passar pela morte, mas todos terão seu corpo transformado. Esse corpo é temporário. Esse corpo é temporário. Amemos ele, cuidemos dele, é claro, mas não idolatremos, ele é temporário. Vamos ter um corpo de glória, assim como teremos um novo nome, teremos um corpo de glória. Glória a Deus. Todos seremos transformados. Olha, agora ele fala: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Aleluia! Os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é conhecido. Você pode glorificar ao Senhor? O mais maravilhoso disso tudo, que Paulo fala: nós seremos arrebatados, lá em Tessalonicenses. E a palavra é arpazo, tirar com força. Aqui Paulo fala no momento, e a palavra é átomo, é a palavra mesmo. No átomo de segundo é o tempo do arrebatamento. Paulo usou essa palavra no grego, no átomo. Tirar com força, no átomo de tempo. E o mais maravilhoso, que Deus é tão poderoso, que nesse átomo de tempo os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados e nos encontraremos no céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Não vai dar para pensar nas coisas terrenas, não vai dar para pensar nos problemas terrenos. No átomo, no abrir e fechar de olhos. Glória a Jesus. Tem outros textos que retratam o arrebatamento, mas não tem o tempo. Então a vinda de Cristo, a parousia, está ligada ao arrebatamento. Mas a vinda, a parousia, também está ligada à manifestação em glória. A parousia não está ligada apenas ao arrebatamento. A parousia também está ligada à manifestação. Veja o texto, por favor. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, 7 e 8. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Os irmãos acharam? Amém. Paulo diz assim, segunda, aos Tessalonicenses 2, 7 e 8. Pois outro mistério aí, ó. O mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. É claro que Paulo não está falando aí do arrebatamento.
É claro que Paulo está falando aí da manifestação em glória para destruir o anticristo quando estiver reunido com todas as nações para destruir Israel. É a batalha do... Isso! É a batalha do Armagedon. No final da grande tribulação, a igreja já está com Cristo nas bodas do Cordeiro. No final, na batalha do Armagedon, quando todas as nações estiverem reunidas para destruírem Jerusalém e Israel, aí Jesus disse para os judeus que rejeitaram ele: ei, vocês me rejeitaram, né? Desde agora, judeus, meus irmãos, vocês não mais me verão, até aquele dia que vocês dirão: Baruch Rabá, bendito que vem em nome do Senhor. Aí Paulo está dizendo que o Senhor Jesus vai destruir o inimigo, né? A quem o Senhor Jesus matará? Com um sopro, ou a espada, diz o Apocalipse, da sua boca, né? E destruirá com a manifestação da sua vinda. Observe bem, por isso que a corrente pré-tribulacionista diz que a vinda de Cristo está dividida em duas fases: o arrebatamento e a manifestação em glória. O arrebatamento é a fase invisível ao mundo, é somente para a igreja. Cristo vem num abrir e fechar de olhos e arrebata a sua igreja. Aí dar-se-á na terra o período da grande tribulação. No final da grande tribulação, Cristo se manifestará em glória. Aí Paulo usa manifestação da sua vinda. E a palavra vinda no grego é o quê? Isso! A palavra vinda no grego é? Então vejam que parousia não é só arrebatamento. Parousia é vinda. Aí literalmente Paulo está falando, aí é epifaneia. O grego é epifaneia, né? Na manifestação da sua vinda, ou na epifaneia da sua parousia, na sua manifestação em glória. Então a vinda, que é parousia, está relacionada ao harpazo, que é o arrebatamento, e a epifaneia, que é a manifestação. Vai no amém? Amém. Então a parousia é a vinda no arrebatamento para a igreja, e é a manifestação em glória a todas as nações e para resgatar Israel. Então, espiritualmente, já disse um estudo aqui, isso está em Coríntios, né? Individualmente, Paulo mostra em Corinto que existe o homem natural, o homem espiritual e o crente carnal. Mas coletivamente tem 3 tipos de povos. Tudo em Corinto: 3 tipos de homens, 3 tipos de povos. 3 tipos de homem: homem natural, antropos psique, o crente, o homem espiritual, que é o pneumático, antropos pneumático, e o crente carnal, que é o sarquicóide. Queridão, não sejamos sarquicóides. Mas coletivamente tem 3 povos. O mundo espiritualmente é dividido em 3 povos: judeus, gentios e igreja. Israel está morto espiritualmente, mas tem uma aliança com Deus, pega leve. Eu vejo crente amaldiçoando Israel, crente desejando a destruição de Israel. Não tem mínima divisão espiritual, né? Aí, meus irmãos, Jesus disse para os judeus: desde agora vocês não mais me verão, até aquele dia que vocês dirão: bendito que vem em nome do Senhor. Na manifestação em glória, Cristo. Então, 3 povos. Quais são os 3 povos? Isso. Quais são os 3 povos? Quais são os 3 povos? E a igreja é formada por judeus que aceitaram a Cristo e gentios que aceitaram a Cristo. Paulo fala dos 2 povos princípios. A igreja, glória a Deus. A igreja. Para a igreja, Jesus virá como noivo. Para os gentios, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para Israel virá como Messias prometido, cumprindo a promessa a Abraão.
Então a vinda de Cristo está relacionada ao arrebatamento e está relacionada à manifestação em glória. Eu não vou entrar fundo aqui na grande tribulação, que é o propósito do nosso estudo, mas entre o arrebatamento e a manifestação em glória, teremos na terra o período da grande tribulação e no céu o período do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Certo? Na terra, grande tribulação. No céu, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Depois teremos a manifestação de Cristo em glória. Até aí tudo bem, amados? Vai um amém? Amém? Dentro desse contexto, o meu propósito é falar sobre pelo menos 4 tipos, pode ser que existam outros, mas os principais 4 tipos de julgamentos escatológicos. Sim, mesmo que o primeiro não pareça ser diretamente, mas ele tem implicação no escatológico. 4 tipos de julgamentos. Não vai dar tempo de falar em todos eles agora. Eu vou encerrar semana que vem e vamos para a ceia. Eu não vou assim falar, é tão precioso, não posso falar assim, né? A gente vai pelo menos falar no primeiro, e se for o segundo ficar para a semana que vem, tem a ver diretamente conosco, que é o tribunal de Cristo. Mas vamos citá-los. Está ali os 4. Primeiro é o da cruz. O segundo, tribunal de Cristo. O terceiro, julgamento das nações. E o quarto, o grande trono branco. Não vou falar nos 4 hoje, talvez fique só no primeiro, né? Que eu falei dele semana passada, né? Falei dele semana passada. Então os 4 julgamentos, os principais julgamentos escatológicos, dependendo de cada linha, tem linha que pega o julgamento das nações e já chama de juízo final. A linha dispensacionista faz essa divisão, tá legal? Então 4 julgamentos: o da cruz, o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o grande trono branco. 4 julgamentos: da cruz, tribunal de Cristo, julgamento das nações e o grande trono branco. Os 4 julgamentos: da cruz, tribunal de Cristo, julgamento das nações e o grande trono branco. São importantíssimos. O primeiro é o da cruz. O da cruz é tão importante que justifica o fato de que nós não seremos julgados junto com os ímpios. O nosso julgamento não vai ser junto com os ímpios. No amor, a gente tem que orientar a igreja nisso, ainda mais porque somos da linha dispensacionista. Quando falo dispensacionista, existe a não dispensacionista, que respeitamos, mas existe também a ultra dispensacionista, que também respeitamos. Eu não gosto muito dela. Alguns a chamam de dispensacionista quiliástica. Que nome grandão! Por que isso? Dispensacionismo quiliástico, que a palavra quilia significa 1000, quilia éter, 1000 anos, milênio. São dispensacionistas que acham que o milênio vai ser tão literal que o período da lei vai voltar, que a dispensação da lei vai voltar. É um dispensacionismo muito radical. Eu não acho, não, eu tenho certeza que Deus mandaria o período da graça para voltar com o da lei. Amém, irmãos? A graça já foi revelada. É Israel que vai entrar na graça, e não o mundo seguir a lei. É Israel que vai entrar na graça. Está, né? Então tem o ultra dispensacionalismo, mas nós somos dispensacionistas equilibrados. Tá legal? Então, irmãos, o julgamento da cruz nos prova que o nosso julgamento não é com ímpio, não. Nosso julgamento é separado. Quem entende assim é porque é uma linha que respeitamos e amamos, mas é uma linha pós-tribulacionista e amilenista.
que não entendem que arrebatamento e manifestação sejam fases diferentes. Para a linha pós-tribulacionismo, não tem essa diferença de arrebatamento e manifestação. Cristo veio uma vez só e falou tudo. Deu para entender? Veio uma vez só e falou tudo. Não, nós cremos que arrebatamento é uma coisa, manifestação e glória é outra. E o período da grande tribulação é para judeus e ímpios. Vai ter salvação? Vai, porque a Bíblia diz que vai ter. Mas é melhor passar direto. Não é bom ficar em recuperação, não. Amém, irmão? Amém. É melhor passar direto. Certo? Agora, nós cremos que o julgamento do crente não vai ser junto com o do ímpio. Até nisso a igreja é especial. A igreja é separada. Glória a Deus, irmão. Então, por quê? Porque o crente já foi julgado e já foi absolvido. Entenderam? O crente já foi julgado e já foi, é maravilhoso, irmão, absolvido. Eu falei isso semana passada e vou fechar aqui para a ceia, né? O juiz, quem é? Lembra semana passada quem é o juiz? Romanos capítulo 2, versículo 16, né? Paulo fala que Deus há de julgar os segredos dos homens. Deus é o juiz de todos os homens, não é? No dia que Deus odia, sempre olha com carinho essa expressão, no dia, odia, né? É uma expressão normalmente escatológica, né? Escatológica, é o remeras. No dia que Deus há de julgar os segredos dos homens, segundo o meu evangelho. O juiz é Deus. Quem é o acusador? Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, um versículo muito tremendo, nós sabemos bem. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. O diabo é o acusador, Deus é o juiz, o diabo é o acusador, réus, todos nós. Nós vimos semana passada que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Antes da cruz, todos nós aqui réus. Todo. Não importa se é bonzinho, se é rico, se é pobre, se mora na Europa, se mora na África, se mora no Oriente Médio, se mora em Nova Iguaçu, se mora na Zona Sul, tudo réu. Se tem grau de doutorado, só fala por modo porque é réu do mesmo jeito. Amém, irmão? Estado civil, solteiro, casado. Estado espiritual, réu. Todo mundo não libera ninguém. Tudo réu diante de Deus. Eu não tenho tempo de ler, mas eu li semana passada. Vocês lembram? Lembram? Mas houve o preço da absolvição. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Vamos reler o que lemos semana passada? 1 de Pedro, capítulo 1, 18 e 19. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi o preço da absolvição. Cristo levou sobre si, por isso que o profeta Isaías disse: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas transgressões. As transgressões eram de quem?
As transgressões eram de quem, irmãos? Vou usar uma redundância. E quem é nós? Quem é nós? Quem é nós? Nós. Eu, mas você, mas eu. A gente gosta de falar nós, mas nunca se inclui, né? Eu era réu. Eu era réu. Por isso que o crente que tem essa experiência chega a chorar quando canta. Já reparou isso? O dia da sua conversão, não é porque nasceu na igreja, não. Porque todo mundo que nasce na igreja tem um dia da sua experiência com Deus. Aí ele pode cantar: a minha alma andava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. O que mais? Minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quantos foram alcançados pelo Senhor Jesus? Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí o apóstolo Paulo fala a penúltima passagem para esse momento, porque vamos falar do corpo e do sangue, né? Do corpo e do sangue. Aí Paulo fala em Colossenses, eu gosto muito dessa passagem. Colossenses capítulo 2, do 12 ao 15. Tendo sido sepultados com Ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos. Ei, todos. São todos os delitos. Aleluia! E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, pegou esse escrito de dívida, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Que maravilha! E tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Que tremendo! Sabe qual é a conclusão? Sabe por que o nosso julgamento escatológico é esse? O julgamento escatológico do crente é o da cruz. O da cruz. É o da cruz, mas não estaremos no juízo final como réus. Sabe por quê? Porque Paulo fala em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A versão corrigida completa: que não andam segundo carne, mas segundo o Espírito. É a consequência da salvação, que a graça é a causa. Obras são consequências. A gente ensina isso aqui há muito tempo. A salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação que não é pela graça, não é graça, não é salvação. Salvação é 100% graça. Detalhes, vídeo da semana passada. Agora, qual é a consequência? Obras. O cara fala que foi salvo pela graça e não mostra em obra, ele está provando que não foi salvo pela graça, não é? Não é isso? Por quê? A goiabeira não dá goiabeira para ser goiabeira. A goiabeira dá goiabeira porque é goiabeira. Por mais que ela se esforce para dar manga, ela não vai conseguir dar manga, ela só consegue dar goiaba. O fruto do crente é porque é salvo, nascido de novo. Glória a Jesus, irmãos. Nós
não estamos sob condenação. O julgamento escatológico do crente é esse, é da cruz. Quem já passou pela cruz foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Agora vai ter um julgamento para ele. Cenas do próximo estudo. Tribunal de Cristo. Venhamos todos, a menos que a igreja seja arrebatada. Até lá, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, façamos uma oração para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado por esse estudo ministrado. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ó Deus, que estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, para a vinda de Cristo, Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro. E agora vamos passar para essa fase tão importante, que é a ceia do Senhor, que participemos, ó Deus, discernindo o memorial do corpo e do sangue de Cristo, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. A Ele toda a honra e toda a glória.